apresentação. Eu acho que é bom. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava bem tranquila, sentada lá no IFBA, esperando os meninos participar da atividade do PIPAC. Aí esse jovem fala assim: Mara, eu preciso falar sobre a evolução de dois mundos. Me ajuda. Eu falei: meu pai, tem 6 meses que eu estou protelando uma palestra, todo dia eu invento uma desculpa, e ele chega e agora eu vou falar o quê? Aí eu respirei fundo e falei assim: senhor, bora fazer junto esse trabalho. Eu quero aprender com os universitários hoje. E falar de Jesus. Evolução em Dois Mundos é uma obra, como já foi dito, de André Luiz e Valdo Vieira, e é uma obra extremamente complexa, porque ele vem trazendo aspectos teóricos, filosóficos, que envolvem o conhecimento da ciência oficial e da ciência espírita, com um elo perfeito, né, entre ambos os conhecimentos, quando a gente percebe o mundo espiritual e sua interação com o mundo corpóreo, o mundo material. Porque quando a gente fala de mundo espiritual, nós estamos falando de uma interação, porque tudo é matéria, diferente é o seu estado e a sua densidade. Então nós estamos imersos no mundo espiritual. Assim como o mundo espiritual, ele compõe todo o elemento geral que nós temos no universo. Então, o livro, ele vem trazendo esses aspectos de forma profunda. É um livro que parte dele vai complementar a Gênese, de Allan Kardec. E o interessante dessa obra é que, quando o André Luiz vai escrever, por Valdo Vieira e por Chico, um escreve as páginas pares, o outro escreve as páginas ímpares, para que não tivesse interferência do médium nos temas a serem trabalhados. E quando eles oportunamente se encontram, que levam o material e juntam, aí eles vão perceber o que não tinha sentido, eles vão perceber a coerência. E então nós temos aí em mãos essa obra. Eu e Ângelo, nós decidimos dividir esse livro em 3 partes. Então, o nosso estudo de hoje de tarde compõe a primeira parte, que vai falar sobre fluido, matéria, espírito, perispírito e corpo. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente tem que partir do centro, Deus, enquanto Criador, enquanto criação. Então, quando nós tínhamos a matéria primitiva, o seu aglomerado dentro de um espaço disperso, a ação das forças nuclear forte, nuclear fraca, a interação eletromagnética e a gravitacional, eles são, de uma certa forma, atraídos, eu vou utilizar esse termo para ser mais didático, e esse grande aglomerado de massas, eles vão se unir, não suporta a interação e o calor que surge internamente, que aí surge uma entropia do universo, e gera a desordem a partir da nossa grande explosão, e aí o universo entra em expansão e eu tenho ali nele tudo o que é elementos gerais desse contexto do universo. Nesse processo a gente sempre questiona que força é essa que surge teoricamente, né, como uma força centrípeta ou uma força centrífuga, ou ela junta ou ela afasta. A força centrífuga é aquela mesma força da máquina de lavar. Por que a máquina de lavar ela é circunferência, ela é redonda, ela é um círculo? E a água sai da roupa, sem que a gente tosse na mão. Por quê? Porque surge uma força fictícia que é chamada centrífuga. Ela não faz curva. Por isso que Ayrton Senna ele morreu, né? Porque quando ele está em uma curva, ele perde a aderência, o carro perde a aderência com o solo, que é uma força de contato chamada normal, e quando ele perde essa aderência dessa força de contato, surge a força fictícia, porque ela tem de ir reta, ela não faz a curva. Então a força centrífuga jogou ele para a tangente da curva onde ele chocou. Essa mesma força é a força que faz com que as partículas de água na roupa saia, por isso que a máquina é cheia de furinho por dentro. Então se você pega um saco, enche de água, faz uns furinhos e gira, você vai ver a água saindo por todos os furos. Por quê? É a existência dessa força, que é tida como uma força fictícia, ela não é uma força real, mas ela existe na prática, que é o que faz esse movimento acontecer. Então surge no universo essa força que nós sabemos que é o pensamento de Deus, que atua sobre o seu sistema, porque o Livro dos Espíritos deixa claro quando pergunta se Deus para de criar, e ele não para, ele trabalha incessantemente na lei do trabalho, tem essa questão. Então Deus, a partir daquele momento que ele gera a criação do universo, ele espalha
os elementos todos contidos no universo. Nesse processo que surge essas forças e a grande explosão, a gente vai ter aqui o início de tudo, que é o início do princípio espiritual ou princípio inteligente universal. É o princípio que vai dar origem lá na frente, no processo de evolução, quando a gente pegar Leon Denis, ele vai dizer que esse princípio ele nasce no mineral, ele dorme no vegetal, ele sonha no animal e ele acorda no homem. Quando ele desperta na condição de homem, o ser homem, não, homem, nós, o princípio espiritual se individualiza e nós temos ali a criação e a existência do espírito. Então, o espírito, ele nasce no momento da individualização do princípio espiritual. Então, nós carregamos eu vou dizer, na esfera espiritual das composições nossas, nós trazemos esse princípio conosco. E quando há individualização, surge o quê? A inteligência e a razão, que nos confere as condições que vai atribuir livre-arbítrio e responsabilidade. Essa parte, livre-arbítrio e responsabilidade, a gente vai trabalhar na última parte do livro, mas ele nasce aqui, nesse princípio. E quando esse princípio espiritual nasce, com ele também vai nascer o quê? O princípio material. E o princípio material é o quê? O fluido cósmico universal. Então, tudo que é matéria no universo, nós vamos nos deparar com o princípio do fluido cósmico universal. E aí, preste atenção, porque tem dois físicos que ganharam um prêmio Nobel, eu não vou lembrar agora o ano, porque eu sou péssima com data, mas vocês vão lembrar do episódio que surge na mídia o slogan, Partícula de Deus. Pronto, foi um sucesso aquele negócio, né? Partícula de Deus. Foi mídia, tá? E foi proposital utilizar esse termo. O que eles concluíram? Os estudos que ocorreram lá por volta de 1900 e pouco, com dois físicos, com Einstein e com Bohr, que aí é chamado de condensado de Bohr e Einstein. O que ocorre? Eles conseguem perceber a existência de uma partícula subatômica que é responsável pela existência da matéria. Então, tudo que há matéria, tudo que é matéria, e aí a gente pode definir matéria como tudo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que é matéria, existe o quê? A partícula, que dá origem à matéria. E se nós estamos em um mundo material, tudo é matéria. Então, qual é o princípio da existência de Deus? Que ele está em quê? Em tudo. Aí eles sabiamente fazem a propaganda de divulgar que o quê? A partícula de Deus, porque está presente em tudo. Então, que partícula é essa? É o fluido cósmico universal. Ele é o princípio gerador de tudo que é matéria no nosso universo. Tá? Então, a evolução do princípio espiritual, a gente vai ter quem? O princípio inteligente, que é a criação do espírito, somos nós, homens. E o princípio espiritual, né, que é derivado do fluido cósmico universal, a gente tem o quê? A evolução do que nós vamos ter como fluido, que vai dar origem a quem? A dois princípios importantes, o fluido vital e a matéria. O fluido vital, ele é inativo, ele só passa a existir onde tiver vida. Então, o mineral, ele tem um fluido vital? Tem, mas está inativo. Quando esse princípio espiritual evolui e sonha, né, como ele coloca, ele dorme no vegetal, é quando nasce o princípio vital. Então, o princípio vital, ele nasce do processo de evolução do mineral para o vegetal. E é no vegetal que a gente fala, a planta tem vida. Se você tira da terra, ela é o quê? Morre. Você colhe as flores, faz aquele buquê lindo, aí o que ocorre? A flor murcha. Por quê? Porque você corta, você quebra o vínculo que ele tem de sugar do elemento material, da terra, os nutrientes que lhe proporcionam o quê? Vida. Então, ali eu tenho o surgimento do princípio vital, que permanece conosco em todos os corpos em manifestações de vida. Se nasce um corpo sem espírito, ele só é o quê? Um corpo. Porque ele tem vida. Mas para que isso seja manifestação inteligente, eu tenho que ter um espírito associado a ele. Tá? Ao mesmo ocorre com o processo de desencarnação. Só existe espírito vinculado ao corpo enquanto tem vida. Quando começa a desvincular e desligar o espírito do corpo, o que ocorre? O princípio do fluido vital, ele vai se dispersando e ele cessa com os batimentos cardíacos e com a função cerebral. O que acontece com o corpo? As bactérias começam agora a tomar conta, ainda tem princípio vital, porque eu tenho bactéria funcionando, e começa o processo de decomposição da matéria densa.
até que todo o fluido vital acabe e as matérias também morram, porque já decompôs tudo. Então, é o princípio de retornar para a natureza os elementos que são constituídos pela própria natureza. Então, nós temos lá matéria e fluido vital, tá? A matéria ela é inerte. Isso é matéria. Nós estamos sentados em elementos materiais. Para que tenha movimento, eu preciso ter o impulso de um fluido que o movimente. Se esse fluido for nós, que movimentamos uma cadeira, eu vou partir para as leis de Newton, que é quando eu tenho o princípio da inércia, que foi descoberto por Galileu. O corpo ele tem de permanecer parado até que uma força externa o movimente. Ou até que nós, e aí a gente traz para o sentido psicológico e emocional, se nós não desenvolvermos a força de vontade para que nos movimente, a gente não compreende certas passagens da vida do Cristo, quando ele pede para o paralítico que nunca havia caminhado, levanta-te e anda. Ele pede para que ele movimente nele a força de vontade, a força geradora daquilo que a gente precisa como elemento motivador para superar certos desafios emocionais vinculados ao princípio do consciente e do inconsciente da nossa alma, que carrega o contexto histórico da nossa existência desde a criação do princípio inteligente. Então, o princípio vital, quando ele é ativado, eu tenho o quê? Eu tenho a força matriz dos corpos orgânicos. Eu tenho vida. Tenho vida e abundância. Eu me lembro que certa vez, assistindo aqueles episódios de Chico, e aí ele falando que ele já estava perto de morrer, que, né, aquele processo, quando ele vai pedir Emmanuel para falar com Maria, porque ele estava cego de um olho e tudo. E aí, em um determinado momento, ele contando alguns episódios da vida dele, foi relatado, ele disse que ele pediu para ter um acréscimo do fluido vital para que ele pudesse desencarnar no dia que todo brasileiro estivesse feliz. Né, que foi quando, apesar de nós estarmos na época da Copa, mas remete exatamente o dia que o Brasil ganha a Copa do Mundo e Chico desencarna no momento que todo o povo brasileiro, independente da condição social, independente da classe, da cor, da raça, do gênero, todos nós pulsamos pela nação, estávamos felizes, Chico pôde descansar. Então ele pede o quê? Um acréscimo à espiritualidade de fluido vital para que o corpo permanecesse ativo. Porque quando chega a determinada idade e a gente falece por idade, a gente vai perceber o quê? A Bisa dos Meninos, por exemplo, faleceu com quase 101 anos, faltava um mês para completar 101 anos. Falei, gente do céu, o espírito vai expulsar o corpo, porque não tem condição um negócio desse não, e você percebe exatamente a matéria indo, degradando, e não tendo as mesmas respostas biológicas, porque é o processo natural de envelhecimento do corpo. Por isso que nascer, morrer e renascer, progredir sempre a lei. Então, nós temos a certeza do nascimento e temos a certeza da morte física, tá? Do processo biológico. Então, o princípio vital, ele dá vida a todos os seres que absorvem ou assimilam. O fluido cósmico, e aí a gente tira aqui da Gênesis, capítulo 6, item 10, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhes inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Quando ele fala que é um fluido, né, o éter é a capacidade de volatização. Então, se eu pego um perfume muito forte, eu abro aqui na sala o éter mesmo, que é para esterilização em hospital. O que ocorre quando eu abro o frasco? A gente percebe o cheiro, porque as moléculas se expandem facilmente. Então, o fluido cósmico tem capacidade de expandir-se, como o éter. Tá? E o que é fluido? Fluido é tudo aquilo que as leis de Newton não se aplicam. Em que sentido, Simara? Eu consigo segurar o ar aqui na minha mão? Não. Por quê? Porque se eu aplicasse a lei de Newton, ele teria que estar condensado e eu consigo aplicar uma força e tirar o estado de inércia. O fluido não, eu seguro aqui? Não. Eu consigo segurar a água com as mãos? Também não. Tá? O sangue, se ele entrar no estado de plasma, que é quando ele coagula, eu seguro. Aí ele começa a ter uma matéria mais densa. A pasta de dente, por que, que ela tem que estar naquele recipiente daquela forma? Porque a pasta é um fluido, para que a gente consiga ter a pasta na escova, eu aperto o recipiente para fazer o quê? Uma pressão, eu aplico uma força nele. Aí ele é um fluido onde as leis de Newton são aplicadas, porque eu faço uma pressão sobre a área e o fluido desloca. Mas aqui, no contexto que a gente tem, tenta segurar o ar, a gente não segura o ar. Que é o elemento mais essencial da vida, é o ar. A gente consegue ficar sem comer, sem beber água, sem dormir, mas a gente não fica.
em apneia, sem respirar por muito tempo. Por isso que o vírus da Covid foi o grande vilão, né, da pandemia. Por quê? Porque ele caça de nós a nossa condição de respirar, de liberdade de respirar. Tá? E quem tiver oportunidade, leia Lágrimas da Pandemia, está disponível como e-book gratuito. É só colocar Lágrimas da Pandemia, vocês vão ter o livro disponível e a gente vai falar sobre isso nesse livro. Dando sequência à ideia de fluido, tá? A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluidos e vitais de todo o universo que estadia nas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Ou seja, a matéria cósmica primitiva é ela que vai nos conduzir o que nós temos de oxigênio, hidrogênio, carbono, o que mais? Água. Esses são os elementos primitivos e são elementos que compõem todo tipo de matéria. Então, o Espírito vai reencarnar no planeta Terra, o Cristo. O Cristo vai reencarnar no planeta Terra. Então, o corpo físico ele tem que ser composto pelos elementos materiais do planeta Terra. Se ele for reencarnar em Júpiter, o corpo tem que ser composto pelos elementos de Júpiter, de Marte, de Saturno, por aí vai. Tá? Quem já leu aquele livro Renúncia, vai ver que a Alcione, quando ela vai reencarnar, leva-se 10 anos de preparação para produzir, digamos assim, tá? O corpo físico com os elementos do planeta Terra, porque ela ia voltar para o planeta, porque ela não estava mais nesse orbe. Então, o elemento tem que ser composto pelos elementos da Terra. Daí Jesus vai dizer que ele não veio derrogar a lei, mas veio cumpri-la, tá? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização e de ponderabilidade, que se pode considerar os primitivos estados normal e o da materialização ou da ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivos àquele. O ponto intermediário é a transformação do fluido em matéria tangível. Então, o que é isso, Simara? Éter imponderável. Pega o perfume e abre, depois você tenta pegar o cheiro que saiu e bota dentro do perfume. É possível? Não. É o estado de eterização e imponderabilidade. E o que é material e ponderável? Nós. Pega aí, ó. Matéria, eu pego, é tangível, é ponderável, é palpável, é matéria. Então, o fluido ele pode ser transformado a partir de mutações ou transmutações de um estado etéreo para um estado material. E ele pode sair de um estado material para um estado etéreo. Por quê? Porque há um processo de reversibilidade da matéria e dos fluidos. É o que a gente vai dizer aqui, ó, nesse exemplo. Eu tenho aqui, ó, naquela figura lá em cima, eu tenho grafite. Grafite é aquela partezinha escura do lápis que todo mundo usa para escrever, certo? Tá ali o lápis mostrando, ó, a estrutura química dele. É uma malha, tá? É uma rede, é uma malha. Do outro lado eu tenho o diamante. Olha a estrutura do diamante, como ela é composta. Eu tenho o mesmo elemento, carbono. Diamante e grafite, carbono. O grafite é o elemento mais mole. A matéria é mole. Você escreve e ele deixa o rastro do que você escreveu. O diamante é duro. É com ele que eu corto o vidro, porque ele é duro. Mas é o mesmo carbono, como é que pode um ser tão barato e o outro ser tão caro? Se é o mesmo carbono? Não, eu sou atrapalhada. Daqui a pouco eu derrubo os trem. Então, assim, o que ocorre? Você muda um ângulo da estrutura do grafite, ele vira aquele arranjo com aquela outra estrutura. A outra estrutura lá, né, que é uma textura, eu não sei o nome daquela gravura, se é uma, como é que é? Hexágono? Já faz tempo que eu estudo essas estruturas. Né? Ele tem esse formato, e aí se eu pego ali agora, eu mudo um ângulo naquele formato de novo, tá? Eu vou ter outra substância. Eu tenho o mesmo elemento, carbono, em duas condições de matéria diferentes, grafite e diamante. Apenas mudei a posição de um átomo. Criei um ângulo entre eles na minha estrutura de rede, eu tenho um outro elemento. É isso que Deus brinca com os elementos gerais do universo. Ele muda a estrutura do átomo, ele cria o que ele quer. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, a água. Ela é água. Aí você tem estados diferentes da água. Você tem a água no estado água, líquido. Você tem o gelo, você tem o vapor. Observa que a temperatura muda a forma da molécula da água, mas não muda o elemento água. Então, eu tenho aqui as moléculas em um estado de aglomeração
com movimentos lentos. Eu vou para o gelo, eu enrijeço, a temperatura diminui o movimento das moléculas. Então, quando eu resfrio, eu retiro o calor, eu diminuo o movimento. E isso é o que está ocorrendo no inverno. O que a gente faz no inverno? A gente se agasalha para esquentar, né? E aí, quando a gente está com frio, a gente faz o quê? Cruza os braços, cruza as pernas, encolhe, ó. E aí, os nervos tendem a ficar o quê? Encurtados, porque você está encolhendo. Você está enrijecendo sua musculatura. É o que ocorre. Há um enrijecimento na molécula da água e eu tenho o quê? Gelo. E aí, se eu aqueço, aí você vai lá para o treino, vai para funcionar, vai para academia, mesmo que você não vai com amor. O pessoal vai dizer assim, você malha porque você gosta? Não, eu malho porque eu amo. Amo malhar? Não, eu me amo. Então, eu preciso malhar porque eu me amo, então eu tenho que malhar. E aí você tá ali, você faz o quê? Você cansa, você soa, você transpira, você acelera o metabolismo, você sente o quê? Calor. Então, você faz o quê? O movimento das moléculas, você agita as moléculas. Quando eu agito as moléculas, eu transformo o estado dela de líquido para vapor ou para gás. E vice-versa. E eu consigo trazer de um estado para o outro, aquecendo ou resfriando, e eu continuo tendo água em estados de matéria diferentes. Tá? Lá na figura eu tenho elementos diferentes do mesmo elemento químico, eu tenho substâncias diferentes. Aqui eu tenho a mesma substância em estados físicos diferentes. Então eu estou falando desse processo, desse princípio do que é matéria. O fluido vital ou princípio vital. O fluido vital ele existe em todos os corpos vivos da natureza. Tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido etéreo animalizado. É o intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Então, para que o espírito anime este corpo, eu preciso do fluido vital, para que dê vida e movimento ao corpo. Senão, eu tenho dois estados diferentes, um estado de matéria inerte, ponderável, que é o nosso corpo, e um estado de matéria etérea e imponderável, que é o espírito. A gente não consegue pegar os espíritos, botar aqui dentro da caixinha e prender, consegue? Não, eu consigo segurar ele nos braços? Também não, por quê? Ele é um estado de matéria o quê? Etéreo e imponderável. É como vapor de água lá. E nós somos aqui como um gelo, um estado de matéria densa, com um pouco movimento, um movimento mais retardatário, né, no sentido de deslocamento de corpo e de movimento. Então, o fluido vital, ele une ambos para dar movimento e sentido ao corpo físico. E aí, quando a gente fala do fluido vital, quando nós estamos aqui, por exemplo, a gente tem o processo de fluidoterapia. Então, o trabalhador do passe, ele doa o fluido dele, que é o fluido vital, os espíritos vão doar o fluido espiritual, e ambos se juntam para que nós recebamos o que a gente chama de passe. Então, o fluido vital, ele está associado também ao nosso próprio fluido magnético, associado ao campo magnético que rege o nosso corpo. Então, se vocês esfregam a mão assim, ó, bora lá, todo mundo? Esfrega a mão. Tá frio, bora esquentar a mão. Faça bastante até você sentir que a mão esquentou. Aí agora, ó, você tenta afastar a mão devagarzinho e volta. Aproxima sem colar e volta. Parece que você está mexendo aquelas amoebazinhas das crianças, viu? Aquelas gosminhas. Você vai e volta. Depois você faz assim, ó, para cima, o slime. Moeba antiga, né? Ó, para cima e para baixo, você sente seu fluido. Ó. E quanto mais tempo você fica, mais você começa a sentir. Você sente ele aquecendo sua mão. Você sente, ó. Você tenta deslocar as mãos sem tocar. É esse o fluido que nós temos, que está vinculado ao nosso campo magnético, ele está vinculado a todo o nosso corpo. Então, a gente é capaz de doar. Por isso Jesus disse que vós sois deuses, o que eu fiz, podeis fazer e muito mais. Porque ele nos dá essa capacidade de manipulação desses fluidos, porque ele manipulava os fluidos. Mas a gente não tem a moral do Cristo para tanto, né? Então, o passe ocorre o quê? Exatamente. A transmutação de dois fluidos, o fluido espiritual e o fluido nosso vital, o fluido magnético. Por isso que é chamado passe magnético, porque é o fluido do médium, que é o fluido magnético, e a doação desse fluido para o indivíduo. Então, eu tenho aí o elemento básico da vida, é o que distingue o corpo vivo de um corpo sem vida, e é possível transmiti-lo de um indivíduo para outro.
Os fluidos espirituais, designação por afinidade, então a gente se afiniza com os espíritos por pensamento, conforme o que nós sentimos e pensamos. E aí a gente vai ver uma passagem de João, acho que é João 18, se eu não me engano, quando ele diz assim, tudo que ligares na terra, liga no céu. Tudo que desligares da terra, desliga no céu. Porque o que liga e o desliga com o mundo espiritual é o nosso pensamento. Então nós vibramos como uma onda magnética, ó, vibra. E quando a gente está feliz, a gente vibra em um estado. Quando a gente está triste, você baixa seu padrão vibratório, você sente sentimentos, emoções mais densas. Por quê? Porque você está oscilando entre sentimentos e emoções, ó, como uma onda. Ó, lembrando da onda do mar? Tem hora que você está com a mar abaixo, tranquilo. Tem hora que vem aquela quebra-onda e vem aquela turbulência e te derruba. É esses movimentos que a gente passa. E o nosso pensamento se conecta a isso. Então, a gente se vincula aos espíritos por afinidades. E a afinidade é por questões de energia eletromagnética mesmo. Os corpos, eles se atraem por eletroafinidades, tá? A matéria do mundo espiritual. Ele transforma o fluido universal pelo pensamento e sentimentos. Na Gênese, tem um capítulo sobre, eu acho que é fotografia e pensamento, não me lembro agora. Obras póstumas, né? Ele vai dizer o seguinte, que as mãos é para o espírito, o que o espírito, as mãos e a vontade. Calma aí que eu confundi. As mãos é para nós, o que o pensamento e a vontade é para os espíritos. O que é as mãos para nós? Instrumento de quê? De trabalho, de manipulação, de força, de contato. E o espírito que não tem a matéria, entre aspas, tá? É matéria, mas não é o estado de matéria que a gente conhece, ou que nós estamos acostumados a lidar, porque ele é uma matéria mais etérea e sutil. Então, é o pensamento e a vontade que manipula os fluidos. Então, eu vou passar uma tarefa para casa para vocês. Vocês vão pegar, lembrar aí da infância, quando a gente plantava o feijãozinho. Todo mundo já plantou feijão, não já? Pronto, vocês vão plantar o feijão. E aí eu quero ver vocês, na próxima vez que aparecer o meu nome, o de Ângelo, aqui na palestra, que a gente vai perguntar isso. Você vai pegar um copo, vai colocar o algodão, vai pôr um feijão e vai molhar. E você vai escrever uma palavra de sentimento positivo. Por exemplo, amor. Você vai pegar outro copo, vai pôr o algodão, molhar e outro feijão e vai botar um pensamento negativo. Raiva ou ódio. Todo dia você vai regar e você vai dizer as palavras boas, positivas, sentimentos e otimismo. E coloque identificado para você saber quem é quem. No outro você vai colocar todo de raiva, de sentimento de mágoa, de ódio, de que não perdoou, tudo de ruim que você ainda quer tirar da sua vida e não conseguiu. Sabe aquilo que você quer falar para uma pessoa que você não teve coragem ainda de falar? Você fala ali para aquela sementinha, põe tudo ali e deixa. E observe o crescimento delas, como vai ser. Quando você alimenta com pensamento positivo e rega, quando você alimenta com pensamento negativo e rega. Observe isso, tá? E aí vocês vão ver a força e o poder que o nosso pensamento tem. E os sentimentos que a gente transmite junto com ele. Então, eles produzem efeitos sobre as pessoas, calmantes, excitantes, irritantes, tônicos e reparadores. Esses efeitos aqui é o quê? É o somatório do fluido dos espíritos com o do médium, que vai produzir, quando nós estamos receptivos, esses fluidos que nos acalmam, ou se estivermos cansados, nos excita, se estiver irritado, acalma, se estivermos atônico, eles vão ser reparadores, e assim, conforme a necessidade que cada um de nós tem no momento do passe. Tanto que quando a espiritualidade aqui da casa está, através de Danilo, aplicando passe, às vezes ele prescreve chás, receitas de chás, ou é para acalmar, ou é para tonificar, ou é para dispersar, ou é para concentrar, para que somatize com o fluido que ele está conduzindo através do passe, porque as plantas, o chá, é uma erva, mas ela tem um fluido vital. E quando a gente utiliza dele, você está utilizando do magnetismo do vegetal para somar com o seu magnetismo. Matéria. A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. É a definição mais simples que a gente tem dentro das leis da física. E na doutrina espírita é o laço que prende o espírito. Então, nós estamos presos neste corpo material. Tá? É um instrumento de que se este se serve e sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. O espírito atua sobre a matéria. É o elemento primitivo material. O fluido... Opa, volta aqui. Aqui. O fluido universal, criação dos mundos de todos os seres, como eu já disse, por modificações e combinações, a variadíssima de tudo que a gente tem no universo. Tá? E aí, quando a gente fala espírito, perispírito e corpo, o espírito, o ser inteligente e material, o perispírito, aqui ficou apagado, não está dando para ver, desconfigurou, é o elemento intermediário que liga o espírito ao corpo,
através do fluido vital, e o físico, que é composto por matéria e por partículas materiais, dentro da fisiologia e das condições que cada planeta possui onde nós estamos inseridos. O espírito, o princípio inteligente do universo. Então, quando Kardec pergunta o que é o espírito, essa é a resposta que tem, é o princípio inteligente. Quando ele vai na pergunta mais à frente, né, sobre a condição do espírito, ele vai dizer, chega a dizer que é uma fagulha, uma centelha de luz. Então, quando nós estivermos na condição moral, intelectual, de sermos uma centelha de luz. Então, aquele pontinho que brilha no infinito. Quando você olha para o céu estrelado, você não está vendo mais uma estrela, porque ali a estrela já morreu. O que você vê é o brilho ou o rastro que ela deixou. Uma centelha de luz. Então, que nós possamos, por onde passarmos ou onde estarmos, ser essa centelha de luz. E quando sairmos, ela continue a existir, continue a brilhar, porque nós somos luzes, somos filhos da luz. Então, ele cria esse movimento. O espírito, do mesmo modo que o elemento material individualizado, ele constitui diversos corpos, naturezas orgânicos e inorgânicos. Então, nós voltamos à matéria quantas vezes é necessário para nos tornarmos uma centelha de luz. Porque já somos o princípio inteligente da criação. Só falta ser a centelha de luz. O espírito, ele possui inteligência, é no espírito que tem a inteligência a sede da razão, não é no corpo, por isso que a ciência não conseguiu ainda, pode estudar o cérebro, é uma rede neural mais complexa que existe, mas a inteligência não está no cérebro, ele é o meio de manifestação. A inteligência está no espírito, a sua sede é no espírito. É onde está a consciência e as leis divinas. Livre-arbítrio que impõe responsabilidade, capacidade de distinguir o bem e o mal. Está tudo no espírito. Por isso que quando a gente desencarna, a gente segue com os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos princípios. Por quê? Porque a essência está ali. O perispírito. O perispírito é o quê? É o corpo do espírito, para que ele se manifeste. Quando vamos reencarnar, essa vestimenta perispiritual se acopla às células do feto em desenvolvimento, né, do zigoto, e no processo de multiplicação que você vai tendo, a criança crescendo e o corpo material, ele vai se constituindo dentro da embriologia, o perispírito vai se ligando molécula a molécula, tanto que alguns definem como modelador biológico. E aí, quando a gente entende como modelador biológico, a gente vai entender, por exemplo, por que de pais perfeitos nasce, às vezes, algumas crianças com deficiência física, ou deficiência, a visual também é considerada física, né? Surdo, mudo, sensorial, cego, pode faltar um pé, tem um dedo a mais na mão, tem um dedo faltando na outra, nasce anicéfalo. Vive poucos dias porque não tem o cérebro, mas nasce anicéfalo. O ano passado, há um ano, pediram vibração por uma criança, que filho daqui de Vitória da Conquista, foi nascer em São Paulo, porque era um parto de alto risco, e quando a criança nasceu, não tinha caixa craniana. Tinha um couro cabeludo, sem o osso. Aí quando deitava, tinha um cérebro para um lado, um cérebro para o outro, não tinha osso. Como é que essas coisas se explicam? Porque a gente traz aonde as marcas do inconsciente de culpa no espírito, que modela o perispírito, e se o perispírito é um modelador biológico, ele leva essas características para onde? Para o corpo físico. Leia a Memória de um Suicida, no capítulo de reencarnação, isso é colocado a postos, de forma muito clara, tá? Então, a gente traz como efeito de uma responsabilidade reparadora. Então, ele é extraído do próprio ambiente, como eu já disse, modifica-se com progresso moral, a estrutura ela é magnética e é um tipo de matéria aglutinada. Então, quando ele trata aqui matéria aglutinada, e Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, aos Espíritos, o perispírito é matéria? Ele vai dizer que para eles, sim, para nós, não. Porque não é a matéria como nós a conhecemos, é uma matéria quinta essenciada. É uma matéria em quinta essência. E o que é fantástico dessa parte, eu sou apaixonada por isso, eu fico empolgada, porque eu sou estudante de física, eu sou formada em física, eu sou professora, sou doutora na área de física, e aí quando eu vou estudar sobre essas questões de matéria, a gente pega um condensado de Einstein, e a gente vai ver que a gente é possível, inclusive já foi provado no laboratório, chegar ao quinto estado da matéria. E como é que ela foi apelidada por ele? De quinta essência.
E aí eu quero estudar o quinto estado da matéria de novo para entender o perispírito e trazer para vocês em uma oportunidade mais lá na frente. Quando eu parar de me procrastinar, entendeu? Aí eu vou fazer isso. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque você vê o elo perfeito. Existe um quinto estado da matéria, sim. É o estado onde a luz atravessa. E a gente entende por que os espíritos, independente se é dia, se é noite, se tem luz, ou se está no escuro, ou se está no claro, os espíritos não estão nem aí. Por quê? Porque ele não interfere nesse estado de matéria. Dentre outras características que tem, que a física vem trazendo, e que quando a gente pega a doutrina espírita, você fala, meu Deus do céu, estamos falando da mesma coisa em linguagem diferente. Então, ele não é apenas uma matéria aglutinada, é uma matéria em quinto estado. Então, nós temos o estado sólido, líquido, gasoso e plasmático. Os 4 estados da matéria. Lembra lá? A água no sólido, água líquida, sólido, líquido, né? O gasoso e o estado de plasma é o estado de sangue. Quando o sangue coagula, a gente tem ali o estado plasmático. Então, o quinto estado é a matéria quintessenciada. Se chegou ao quinto estado, tem o quarto, tem o terceiro, tem o primeiro, tem o estado puro. É a condição de Jesus e dos espíritos crísticos do estado puro. O estado que certamente nós chegaremos um dia por fatalidade, progresso, é fatalidade. A função do perispírito. O perispírito, ele faz do espírito um ser definido, tornando capaz de atuar sobre a matéria tangível. É assim que ele se torna o traço e a união entre o espírito e a matéria. É a forma com que os espíritos se mostram para nós, o perispírito. Então, por exemplo, quem lê um livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno Miranda, vai perceber que Manuel e Bezerra de Menezes estão numa tenda de Umbanda. Foi um livro que, na época, foi censurado, achando que seria um livro bandista. E aí, quando vai para o médium e para os espíritos no trabalho que está, eles vão e publicam como livro espírita por referência ao trabalho que estava sendo feito. É um trabalho de desobsessão na Umbanda. E aí, o espírito que vem trabalhar é Mereciana. Ela é da ordem superior a Bezerra de Menezes, ela não estava mais aqui também na ordem da Terra, e quando precisa dos trabalhos, ela vem. Então, ela aparece para Bezerra e para Manuel em um estado diferente, em uma performance diferente, uma aparência diferente. E quando ela vai para os trabalhos, ela toma a forma de uma escrava, de uma preta velha, que foi a última encarnação que ela teve, foi como escrava no período da escravatura do nosso país. E aí ela toma a forma de uma preta velha, e ele pergunta por que você não apareceu como nós estávamos vivendo. Ele disse, porque eu não posso agredir a crença nem a condição dos irmãos que vieram para o trabalho. Eles me veem dessa forma, e dessa forma, que foi a forma com que eu tive a minha última encarnação, eu venho e faço o trabalho que eu preciso fazer. E aí, quando ela termina os atendimentos com uma preta velha curvada e todo o processo que a gente conhece, ela terminou o trabalho, ela volta à forma que ela quer e vai conversar com o Bezerra e Manuel, vai dar as orientações. Então, não tenhamos preconceito pelos espíritos, em nenhuma condição, em nenhuma religião. Nós não sabemos o grau evolutivo deles. Nós não temos consciência de compreender. Eles vão onde ninguém pode entrar. Então, não vamos, em forma nenhuma, censurar ou ter preconceito. Por quê? Porque nós não temos a dimensão espiritual do outro. Tá? Quem tiver dúvida, leia Nas Fronteiras da Loucura. Então, o perispírito, ele dá essa forma e essa característica que ele quer. E a gente vê muitas vezes na reunião mediúnica dizer, está em forma de cobra, está em forma de lobo, está metade homem, metade cavalo, está assim, está assado. Por quê? Porque o perispírito, ele é moldável. Ele toma a forma com que a gente quiser. Eu ainda brinquei com... A gente estava estudando sobre isso, eu brinquei com um colega lá no Antônio Cruz, e eu falei para ele assim, em uma das minhas encarnações, eu não sei qual, mas eu sei que eu fui freira, e fui da Ordem das Carmelitas, e o espírito que me orienta, é a Madre Superior da Ordem das Carmelitas. Ela é a irmã Carmélia. E aí teve um dia que eu estava assim em casa, aí eu falei assim, estava ouvindo as músicas católicas, aí vem aquele sentimento, né, aquele déjà vu, e aí eu falei assim, gente, já pensou, eu queria voltar como freira de novo, né, aquele sentimento que me veio à tona naquele momento. E aí ela vem e fala, e nesse dia eu estava bem reclamando porque eu não queria fazer palestra. Aí ela vai e fala que se eu quiser voltar para a ordem, então que a ordem das carmelitas é uma ordem de freiras que é chamada carmelitas descalças, né? Porque elas dão votos de pobreza e andam descalças. Ela fala assim, então vá, ensina o evangelho àqueles que não conhecem, que são pobres ou desprovidos do saber, para que você volte para a ordem das carmelitas. Aí eu falei assim, então eu quero voltar para a ordem das carmelitas como a carmelita veste Prada, eu não quero voltar descalço, eu quero voltar pelo menos com sapato. Né? Por quê? Porque você dá a forma que você quer ao seu corpo, ao seu perispírito, ao seu pensamento, você molda ele.
Você direciona ele. Então, como eu quero estar lá na frente? Então, você cria a sua imagem. Por isso que as crianças, o pensamento é fértil e cria muita coisa. Por quê? Porque o pensamento, lembra que eu acabei de falar? O pensamento e a vontade é para o espírito, que as mãos é para o homem. Então, ele toma forma e conduz do jeito que ele quer. Então, sentimentos e pensamentos que ficam impregnados no perispírito, devido à nossa condição física, eles permanecem até que a gente tenha consciência daquele estado. Aí a gente vai entender por que espíritos da época do Cristo que tiveram lepra ainda aparecem nas reuniões mediúnicas até hoje sentindo as dores da lepra. Por quê? Porque o estado de consciência ainda está vinculado àquela condição, o perispírito não conseguiu ser modelado até que ele desperte para um novo tempo e aquela situação mude. Um outro exemplo prático, a pessoa precisa amputar a perna. Aí, se você estiver conversando com alguém que amputou a perna, ela vai dizer que de vez em quando sente vontade de coçar o pé. Por quê? Porque psiquicamente ela se desfez daquele órgão? Não. Então é como se a energia vinculada ao restante da perna estivesse ali junto com ela. E ela sente as sensações. Tá? O perispírito ele toma a forma que o espírito queira, eu já coloquei, ele atua sobre os fluidos, sobre o pensamento e a vontade, fazendo as determinações. E o corpo físico? Pronto, o nosso corpo, como elemento material, ele tem que conter o quê? Os elementos da Terra. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, outros elementos que totaliza 100% do que nós temos de matéria primitiva ou de elementos gerais do universo. E essa aglutinação para gerar o nosso corpo físico é graças ao quê? É graças à movimentação do pensamento divino que atua em nós através do fluido cósmico universal. Então, de forma evidentemente superior, Deus reúne a forma humana capaz de responder à qualidade própria de mundos mais sutis. Essa forma divinamente elaborada, abrigando o espírito, possibilita-lhe amar, pensar, agir simultaneamente como receptora e transmissora, tanto do plano material quanto do plano espiritual. E a primeira parte, né, da minha fala entra essa mensagem final aqui. O fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, corroborando com a afirmação de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, que em Deus nos movemos e existimos. Agora é contigo, amigo. Deixa eu baixar. Aí, viu, gente? Para facilitar aqui pro coleguinha. Pode fechar. Boa tarde. Diante do trabalho de Simara, nós vamos conseguindo visualizar a profundidade da doutrina dos espíritos, como revelação que associa com a ciência. Futuramente, a ciência espírita e a ciência do mundo irão se fundir em uma só, trazendo todo o progresso que nós precisamos enquanto espíritos aqui encarnados. Quando nós olhamos para o Evangelho, a gente vai percebendo que todo o Evangelho, os atos de Jesus, a maneira como Jesus agiu no mundo, revela e associa totalmente com os princípios da doutrina dos Espíritos. Em Lucas capítulo 6, logo no final, ali, antes de iniciar o capítulo 7, nós percebemos algo muito interessante, porque Jesus ele está finalizando as suas palavras, os seus ensinamentos, e ele diz que aquele que pratica as suas palavras, ele assemelha ao homem que finca a sua casa sobre a rocha. Diferentemente do homem que, ouvindo as suas palavras e não as pratica, é um homem que finca a sua casa sobre a areia. De modo que vem a chuva e, no caso da areia, a casa não tem sustentação. No caso da rocha, a casa tem sustentação. E quando adentra no capítulo 7, começa algo que nós vemos claramente, a atuação dos fluidos. Porque Jesus termina seus ensinamentos naquele momento específico, e então chega um dos anciãos dos judeus, dizendo o seguinte para o mestre: Mestre, um dos centuriões, ele tem um servo que está doente, e você precisa curá-lo. Na Bíblia vai trazer o seguinte, que ele fala para Jesus, essa é a versão de Lucas, tem outras versões, mas a versão de Lucas vai dizer que Jesus precisava curar aquele servo porque o centurião tinha feito uma sinagoga para as autoridades daquela região, para os judeus. Então, os judeus tinham um apreço por aquele centurião. Já demonstra que ele tinha uma afinidade com a religião judaica, com os princípios que se estuda no judaísmo. E então Jesus, de boa vontade, diz que vai curá-lo.
Ele inicia sua jornada até a casa do centurião e, ao chegar na metade do caminho, chegam outros servos daquele centurião e diz: Mestre, o centurião disse o seguinte, que ele não se sente digno de receber o Senhor na casa dele. Como a dizer, sabendo que ele, judeu, Jesus, adentrando na casa de um romano não seria muito bem visto. A sensibilidade do centurião. Mas ele enfatizou uma palavra, que bastasse uma só palavra de ti, mestre, e o servo dele estaria curado. Então Jesus olha para todos os seus discípulos e os seus apóstolos, como a pensar a respeito da fé nossa, que é uma fé muito vacilante. E o texto de Lucas vai trazer o seguinte, que Jesus diz que nem mesmo em Israel, em toda Israel, e olha que falando em Israel, era um povo muito voltado à religiosidade. Era uma fé muito ligada ao princípio de... A fé mosaica, principalmente, tinha a parte da emuná, que é a palavra fé, fidelidade, como um dos seus princípios. Então eles conheciam sim o que era fé. E aí Jesus diz, nem mesmo em Israel inteira eu encontrei fé como essa. Vai, pois o servo está curado. E assim foi. O servo estava curado. Aqui nós começamos a compreender o que Simara trouxe do princípio dos fluidos espirituais. O espírito age através do perispírito nos fluidos, melhor dizendo. E, na verdade, o fluido cósmico, que é a origem de toda a matéria, ele é moldado pelo nosso pensamento. E, em princípio, pelo pensamento divino. Quando nós vamos no livro Pensamento e Vida, é interessante, quem tiver o interesse de ler o livro Evolução em Dois Mundos, que esse trabalho está baseado, leia junto com Pensamento e Vida. A gente vai vendo a nossa vida prática, cotidiana, associada no que Evolução em Dois Mundos está trazendo. De modo que nós vamos percebendo que toda a nossa existência tem um sentido. Não é por acaso nós passarmos pelos problemas que nós passamos cotidianamente. Não é por acaso a família que nós estamos. Não é por acaso o trabalho ao qual nós estamos exercendo. Tudo tem uma razão de ser. E essa razão de ser está no Espírito. Por que no Espírito? Diante da encarnação, a vida se expressa. É o que vai trazer no capítulo 22, melhor dizendo, o capítulo intitulado Culpa do Pensamento e Vida, que Emmanuel vai dizer o seguinte: cada espírito tem como em volta de si uma aura. É como se fosse realmente uma nuvem que fica em volta do espírito. E essa aura reflete os pensamentos do espírito, reflete os sentimentos do espírito, de modo que também atrai para si fluidos, pensamentos e sentimentos associados. Isso querendo dizer o que é para nós? Que nenhuma de nossas atitudes são sozinhas. Nós não pensamos sozinhos. Nós não sentimos sozinhos. Nós não trabalhamos sozinhos. De modo que Emmanuel também vai enfatizar no capítulo Oração de Pensamento e Vida que quando um professor está a preparar a sua aula, mentalizando como ele vai passar aquele conhecimento, ele está num processo de oração. Ele está num processo de canalizar aquele conhecimento. Emmanuel também vai trazer a ideia do médico. Ao exercer a medicina, os espíritos estão ali no momento que ele está pensando como vai fazer uma determinada cirurgia. No preparo da cirurgia, diz Emmanuel que ele está em oração. E olha que ele só está pensando a respeito de como ele vai fazer melhor aquela cirurgia. Ou seja, a oração é um ato da vida. E aí vamos percebendo que os fluidos nos envolvem e surgem questões para nós. Quais fluidos nós estamos em sintonia, quais fluidos saem de nós e vão para a vida, porque tudo isso retorna. Emmanuel tem uma frase muito forte nesse livro, ele vai dizer que nós encarnamos e a partir do berço a gente vive como se aprisionando. E no final dessa existência, a gente colhe o fruto da nossa prisão. Sendo que o propósito era nós estarmos aqui na vida nos autolibertando. É um propósito de autolibertação. A gente vem para a encarnação não é para se prender. Quando existe o processo do espírito encarnar plenamente, e, por exemplo, nós somos acometidos por uma determinada doença, não esqueçamos disso. A doença nos visita como um processo de educação do espírito. E aí a gente vai maldizer os problemas da vida? Não. Precisamos realmente encarnar. Porque a verdade é essa, nós não estamos encarnados. Estamos conectados com o corpo físico, mas encarnados muitas vezes não estamos. Nós queremos
e ir embora dos problemas. E quanto mais temos esse processo de vitimização, de afastamento para a resolução das nossos próprios problemas, nossas próprias missões, vamos nos afastando da lei divina. E afastamento da lei divina é sofrimento. Como José sempre enfatiza no NEP, no Núcleo de Estudo e Pesquisa, que quando nós nos afastamos desse processo, nós nos adoecemos psiquicamente. E aí, nesse fato do Evangelho, a gente vai percebendo tudo que Simara trouxe como algo palpável. Não é algo distante. A mensagem espírita não está longe de nós, não está longe da nossa casa, precisa ser incorporado na nossa vida. Jesus, em outra ocasião, Mateus 15, todo esse capítulo a gente pode ver tudo isso sendo exercido. Ele é questionado pelos fariseus por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Então Jesus, querendo dar uma lição para todos nós, isso é bem verdade, que o problema não era lavar as mãos, o problema estava na intenção do coração. E Jesus vai dizer que do coração brota a vida e a morte, resumindo basicamente. E coração no hebraico é uma palavra que nós precisamos nos atentar, porque é a ideia de mente. É a mesma ideia de nous do grego que Paulo vai trazer em Romanos 12, falando que a gente precisa renovar a nossa mente. Renovar a nossa nous, a nossa mentalidade, é no seguinte aspecto. Nós encarnamos, recebemos da sociedade, de nossos pais, trazemos do nosso psiquismo de várias e várias vidas, crenças, ideias, muitas vezes contrárias ao Evangelho. Aí nós estamos vivenciando a nossa vida com uma crença totalmente materialista. Aí chegamos no plano espiritual envolvidos por todos os fluidos que nós mandamos para a vida. Porque todos esses fluidos retornam. É um processo de doação que depois volta como colheita. E aí, Jesus, quando enfatiza que do coração brota a vida, ele está querendo nos ensinar um caminho para nós próprios. Ele chega e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não querendo dizer que a personalidade de Jesus fosse o caminho, a verdade e a vida, mas querendo dizer que a mensagem dele, vivenciada, encarnada, é o caminho, a verdade e a vida. A gente quer se libertar, quer ter paz em nossa própria existência, é buscar aplicar esses princípios. Porque eu posso estar desencarnado, posso estar encarnado. Eu vou buscar vivenciar da minha melhor maneira. Falharemos, iremos cair, mas o convite é seguir. E nesse sentido de seguir, para já o término de nossas reflexões, trazemos uma outra passagem também do Evangelho, que está em Marcos capítulo 5. Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, de Tiberíades, e então vem, na linguagem bíblica, um endemoniado. Um indivíduo que estava possesso, estava passando por um processo de obsessão muito sério. E ele já não vivia mais na casa dele. Ele vivia pelos caminhos, pelas estradas, em tumbas, cavernas, não ficava em lugar fixo. Muitas pessoas prenderam ele com correntes, porque ele era muito violento. Mesmo as correntes não conseguiram segurar ele. As correntes se quebravam, pelo processo tão forte de movimentação dos fluidos, um processo de obsessão. Mas Jesus cura aquele indivíduo. Pela autoridade moral, os espíritos, naquele sentido de obsessão, ajoelha diante do mestre e fala, que viestes fazer, Jesus Nazareno? Viestes colocar-nos na perdição? Querendo dizer, você está atrapalhando os nossos negócios. Não venha para essa região. Aqui é a nossa região, onde nós dominamos. Não venha atrapalhar nosso trabalho. Mas eles reconhecem ali uma autoridade moral, sabendo que se Jesus quisesse, poderia afastar a qualquer momento. E assim acontece. Mas o foco da nossa mensagem não é esse. O foco, na verdade, é uma palavrinha que Jesus fala lá no final. Porque o possesso, ele é liberto. E todo mundo daquela região fica impressionado, como Jesus tinha libertado. Aí ele aproxima de Jesus, quando Jesus sobe no barco com os discípulos, e ele fala o seguinte, mestre, eu quero te seguir. E Jesus fala o seguinte, não, vai à tua casa e testemunha aos teus tudo que Deus fez por ti. Quantas pessoas Jesus falou o contrário? Quantas pessoas Jesus disse o contrário? Deixa tudo que tens e segue-me. Mas no caso dele, Jesus falou justamente o oposto.
vai para os seus e testemunha. Quando nós encarnamos, é o mesmo processo também. Nós lidamos com aqueles aos quais muitas vezes fizemos mal e precisamos reparar. Então, seguir Jesus não vai ser abandonar as nossas missões do cotidiano. Não é abandonar a vida cotidiana, é pelo contrário, enfrentar ela e agradecer a ela, porque ela está nos libertando. E isso é o testemunho que nós damos à sociedade e principalmente à nossa própria consciência e a Deus, que estamos buscando seguir Jesus. Portanto, evangelho é autolibertação. E se nós queremos nos libertar, precisamos primeiro mudar a nossa mente. Romanos capítulo 12, não esqueçamos dessa mensagem. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos no grego é metamorfo, é mudança de forma. De modo que quando a gente mudar a nossa mente, aquele homem velho não vai ser nem mais reconhecido. Isso demora às vezes encarnações para a gente chegar nesse estágio. E nós estamos aqui encarnados justamente para pouco a pouco desapegar desse homem velho. Mas às vezes ele retorna. Às vezes ele acorda de novo. É preciso ter a consciência fixa no que queremos conseguir, conquistar. E o convite do Mestre não é para amanhã. O convite do Mestre não foi para ontem. O convite do Mestre é para hoje. E aí estamos aqui todos reunidos no Centro Espírita, comungando de pensamentos em torno desse ideal, que é o ideal espírita. E isso é uma comunhão de fluidos. Os espíritos aqui estão trabalhando nos fluidos. Mas o mais importante, cada um de nós tem uma sintonia. Essa mesma energia que nos envolve agora, ela precisa acompanhar depois. Porque senão não vai surtir o efeito. O evangelho ele é feito para iluminar em qualquer lugar que nós estivermos. Porque senão vai ser um evangelho de domingo de igreja, centro espírita ou qualquer religião que estivermos frequentando. A mudança ela é bela e ela é realizada pouco a pouco no nosso íntimo. Então isso acaba com a ansiedade, acaba com querer conquistar o mundo de um dia para o outro. Mas não deixa o espírito paralisado. Chico vai dizer que nós precisamos caminhar. Mas se não soubermos e não conseguirmos talvez caminhar, que a gente pelo menos se engatinhe. Mas se não consegue engatear, se rasteje. Mas sempre para a frente. Então a ideia é para a frente. E o que significa isso para a frente? É não termos ideias fixas, rígidas em relação à vida. Não dizer, eu não consigo perdoar. Não, você é filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Nós conseguimos perdoar. Temos um vício, um problema específico. Colocar a nossa mente cotidianamente naquilo até a gente conseguir vencer. E assim, entre o processo que Emmanuel vai falar em pensamento e vida, e evolução em dois mundos vai trabalhar de maneira assim sensacional, que quando nós vamos tendo essa sensibilidade, o Evangelho ele vai transformando os fluidos que saem de nós. Isso vai acontecer um processo que Jesus prometeu, de que seus discípulos representariam a Ele próprio no mundo. João 20. João capítulo 20 aparece, mostra o capítulo da ressurreição. Jesus aparece a Maria Madalena, ela leva o testemunho de que ele ressuscitou, desacreditam dela porque era uma mulher, desacreditam da mensagem dela, mas Jesus, por que ele apareceu primeiro para Maria Madalena? Quando Maria Madalena estava no caminho do sepulcro, ela estava na intenção de ver o Mestre. Porque todos os discípulos abandonaram Jesus, exceto João. Naquele momento, eles fraquejaram na fé, essa é a verdade. Mas Maria estava querendo entender o porquê que ele partiu porque Jesus, ele tinha partido daquela maneira. Então ela vai preparando os óleos e todos os bálsamos para cuidar do corpo. Ela queria pelo menos ter um contato ali com aquela energia. Ela estava o quê? Em sintonia com Jesus. E de repente, quem encontra ela no sepulcro? O próprio. E aquele jardineiro, como ela pensava, começa a conversar com ela. E Maria vai sentindo a presença do Mestre pouco a pouco, mas ela só o reconhece quando ele chama ela de Maria. A chama pelo nome. Assim também são os benfeitores amigos, eles nos chamam pelo nome. Ou seja, eles conhecem a nossa identidade espiritual. Deus conhece a nossa identidade de espírito cósmico. Ou seja, em todas as nossas existências. Ele conhece todos os nossos
cacoetes, as nossas arestas que precisam ser trabalhadas. Então, não tenhamos medo de nos relacionar com a espiritualidade. E aí, em João 20, Jesus, lá no final, quando ele reúne todos os seus discípulos, ele vai soprar sobre os discípulos e ele diz assim: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma palavra que está na Bíblia em diversas partes, mas no Antigo Testamento é associado a Shekinah. Shekinah é a presença divina, é o símbolo da presença de Deus. Quando Jesus sopra sobre os discípulos dizendo recebei o Espírito Santo, ele estava querendo dizer: agora vocês receberam uma nova consciência. E a partir desse momento, quantas pessoas foram curadas através dos apóstolos? Se a gente lê o livro Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, Pedro passava pelas multidões e as pessoas que estavam com lepra, somente a sombra passava. Pedro nem encostava, as pessoas eram curadas. Estamos aqui querendo fazer uma propaganda no sentido de que iremos curar a todos após sair daqui? Não é isso. Mas é pelo menos a palavra que sair da nossa boca com um familiar, com alguém do nosso cotidiano, seja uma palavra mais leve, mais branda. Porque aí vai sair um magnetismo mais de cura e de renovação. E aí, pouco a pouco, a gente vai trabalhando esse magnetismo em nós. Um dia nós vamos poder dizer que o Evangelho vive em nós. E aí, queridos irmãos e irmãs, a gente finaliza buscando realmente nos conectar com essa mensagem para um dia nós podermos dizer que o Cristo vive em nós e através de nós Ele age. Portanto, que Deus possa abençoar cada um de nós nesse momento que estamos aqui reunidos, mas no momento do passe, ou onde nós estivermos em um ambiente religioso ou fora dele, lembremos do poder da sintonia. Porque onde estivermos, se há sintonia, o Mestre está ali. Então, que a espiritualidade possa abençoar a todos nós. Que assim seja.